O título dessa mensagem é Cristão, um soldado em prontidão. E o texto que nós vamos expor compreende o parágrafo do capítulo 1 de Filipenses, do versículo 27 ao 30, o último versículo. E diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, eu os veja, que apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele vem aqui nos advertir quanto à vida cristã, e advertir no que diz respeito às lutas que haveremos de enfrentar, que irão surgir. Os inimigos dos cristãos, se tem uma coisa que eles não fazem, é dar trégua. Não existe bandeira de paz levantada. Não há trégua em momento algum. Portanto, haverá inúmeras batalhas na caminhada cristã. E dessa forma, tenhamos em mente e jamais venhamos esquecer que a vida cristã neste mundo, a vida cristã não é um paraíso. A vida cristã não é um vale florido, não é um parque de diversões. Não é. Mas a vida cristã neste mundo em que vivemos, a vida cristã é um ringue de lutas ferrenhas e constantes, uma após outra. A vida cristã neste mundo é um campo de batalhas intensas. Mas, uma vez que nós somos verdadeiros cristãos, ou seja, uma vez que nós já conhecemos as grandezas de Deus com propriedade. E por que com propriedade? Porque nós experienciamos essas grandezas de Deus. Nós tivemos um encontro com Cristo. Aconteceu o sobrenatural do sopro do Espírito Santo sobre nossas vidas, nos fazendo de uma velha criatura agora uma criatura transformada e, portanto, nova criatura para a glória de Deus. Então, se assim estamos, queridos, e por assim sermos conhecedores experienciais das grandezas de Deus, haveremos de sentir uma paz, haveremos de sentir dentro de nós, que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, uma alegria que ela é advinda justamente do Espírito Santo, e ainda que travando todas essas muitas lutas e embates. Queridos, uma vez que nos tornamos cristãos, e isso acontece unicamente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, passamos a ser, e juntamente, ou seja, todos juntos, participantes o quê? Da família de Deus. Visto que o apóstolo Paulo, ele vai afirmar no versículo 7 deste capítulo, que com ele participamos em plena comunhão da graça de Deus. Consequentemente, por participarmos dessa comunhão, por conta da graça de Deus, nós fomos adotados por Cristo. Adotados, nós fomos enxertados na
família de Deus, por meio de Cristo. Tornamos-nos então agora filhos de Deus, mas servos também. E servos que anunciam a palavra para o progresso deste evangelho. E é o que ele fala no versículo 14. Então, sendo assim, nós somos soldados. Soldados destemidos. Soldados corajosos. E que estão em completa prontidão. Estamos apostos. Para quê? Para a defesa do evangelho. Querido, Satanás, ele perambula por aí, a fim de derrotar a igreja de Cristo. Dessa forma, os cristãos, eles devem estar de prontidão para enfrentá-lo. E como? Combatendo o bom combate. O bom combate de quê? Da fé. E Paulo, ele quer nos instruir para que possamos, como devotos cristãos, defender a fé do Evangelho, o Evangelho que nos salvou. E a fé evangélica é um conjunto de... Levanta um pouquinho, dá mais um ganho aqui no microfone. Paulo, então, ele quer nos instruir para que, assim, sendo instruídos, nós possamos, como devotos cristãos, defender a fé deste Evangelho. A fé do Evangelho que nos salvou. E a fé evangélica é um conjunto de preciosas e sublimes verdades dadas a nós, a igreja. Assim, queridos, a igreja ela deve estar plenamente empenhada. A igreja ela deve estar completamente envolvida nos ensinos destas verdades. E para quê? Para que dessa forma as gerações ensinem as demais outras que virão, a fim de dar o devido valor a estas verdades, e então, dando valor, não sejam enredados, ou seja, entrelaçados pelas mentiras de Satanás, que é o que hoje está ocorrendo. Pois é justamente isso que Satanás quer, ou seja, ele quer privar os cristãos da verdade que liberta. Ele quer privar os cristãos da sã doutrina. E sabe para quê? Para enfraquecê-los. E enfraquecendo, possa derrotá-los. É isto que ocorre. Satanás não está preocupado com outra coisa, senão que nós estejamos completamente alheios, indiferentes, dementes com a palavra de Deus. Para ele basta. Tem hora que o que ele não quer perseguir, não. Ele diz, não basta, não adianta perseguir, porque esse povo não vai abrir mão da fé deles. Vamos fazer o seguinte, vamos botar dentro daquele lugar, dentro destas congregações espalhadas no mundo todo, alguém que seja um agente infiltrado nosso, para ali entrar com doutrinas espúrias, com doutrinas mentirosas, enganando um ao outro, e devagarzinho a gente vai conseguindo. Porque no meio da igreja também tem aqueles que não conhecem a verdade, que nunca conheceram. E estes vão ser mais fáceis de nós enganarmos. E ele nos ajudar a enganar mais dentro da igreja. Porque afinal de contas, para muitos, estar dentro da igreja é crente e pronto, e acabou-se. Então, queridos, nossas convicções, aquilo que nós temos convicção, é o que determina o nosso estilo de vida. Naquilo que você acredita, é isto que vai determinar
o seu estilo de vida, o seu modo de viver. Portanto, se nós por acaso tivermos convicções erradas, haveremos de viver uma vida pautada em quê? Em erros. A geração futura de um ministério, isso é sério, queridos. Isso tem acontecido no delongar dos séculos. A geração futura de um ministério é quem irá determinar o futuro desse ministério. Existem ministérios aí espalhados que seus precursores, seus fundadores foram homens devotos e piedosos e que fizeram esse evangelho se expandir, que foi por meio deles que o Senhor usou como instrumentos para a glória do seu nome, para que esse evangelho crescesse, para que houvesse de fato um grande avivamento. Contudo, estes ministérios hoje, que em outrora teve uma geração fiel à sua palavra, que amava a sua palavra, que doutrinava segundo a palavra de Deus, hoje esqueceram tudo isso. Foram derrotados por Satanás. Hoje há muitos ministérios que são mais sinagoga de Satanás, porque não pregam o evangelho, porque não exaltam a Cristo, mas exaltam o homem. Nós temos que entender, queridos, que heresia não é somente o que a Universal faz, não. No momento em que dentro de um ministério quem é exaltado é o homem e não Cristo, ele está destronando Cristo. E se ele destrona Cristo, é um falso profeta. Ele está trabalhando para Satanás. Às vezes a gente não entende isso. Às vezes entende porque fala lá numa pontinha do nome de Jesus, pronto. Às vezes porque o nome é Igreja Batista, pronto. A geração futura de um ministério é quem irá determinar seu futuro. Ou seja, seu fim ou sua continuidade. E como eu falei e coloquei até no nosso grupo do discipulado, não é por nada que Satanás atua na vida dos jovens como um lobo feroz. Porque daqui mais a 20 anos, talvez eu nem aqui esteja mais. Ou talvez até antes disso. Talvez você também não esteja, Clotilde. Talvez vocês, os mais idosos aqui, não vão estar. Essa geração vai se findar e vai vir uma outra. Que tipo de geração? Uma geração cheia de mimimi, uma geração cheia de conflitos, uma geração que acha que Jesus morreu na cruz para lhe adorar e não ao contrário. Uma geração das convicções de fé cristãs estão completamente deformadas e longe do que esta palavra fala. E aí? É por isso que ele atua ferozmente na vida dos jovens, para desvirtuá-los de um viver conforme a fé evangélica, ou seja, a fé cristã. Ele fazendo isso, ele vai alcançar, Mateus, o alvo desejado, que é a morte desta geração, e assim as que vêm pós ela. Precisamos de estar prontos para esta luta da vida. Prontos. Mas como? E nessa luta, qual vai ser, nessa batalha, qual vai ser as nossas armas? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Portanto, as nossas armas, elas não são carnais, não vêm da força,
não vem do intelecto, não vem do bolso, não vem do poder humano. Nós não lutamos como humanos. Lembremos-nos que quando Pedro, depois de Cristo ter sofrido a sua cruz por antecipação no Getsemane, ele ali é traído pelo beijo de Judas, e naquele momento Pedro desembainha a sua espada e corta a orelha de um soldado, e Cristo naquele momento o repreende. Nossas armas são a palavra de Deus. Amém. Nossas armas são a palavra de Deus e a oração. Nós não somos naturais, meus irmãos. Glória a Deus. Nós somos espirituais. Há o Espírito Santo de Deus habitando em nós, ou não? Amém. Glória a Deus. Portanto, as nossas armas também são espirituais. Não lutamos contra carne e sangue. Lutamos contra hostes malignas, demônios, principados. Portanto, sendo assim, nós temos que depender do Espírito Santo, este que vai nos dar poder para vencermos. Se somos soldados, dá-se porque participamos de um exército, e a saber, este exército é o exército de Cristo. E este exército de Cristo chama-se corpo de Cristo, é o corpo de Jesus, do qual nós fazemos parte. Agora esse corpo tem que ser unido, coeso. Ele tem que andar de mãos dadas, para que unido venha obter vitória. Porquanto, dito isto, que possamos observar neste parágrafo que iremos estudar 3 alertas importantes que Paulo faz a nós, a igreja de Cristo, o exército de Cristo, o corpo de Cristo, para que estejamos como soldados devotos, em plena prontidão, para combatermos o nosso bom combate, para, terminando então a nossa carreira, venhamos conquistar, alçar vitórias em favor da integridade da nossa fé, a fim de guardá-la com toda a sua inteireza, com toda a sua verdade, em toda a sua plenitude. Portanto, vamos ao versículo 27, somente a primeira parte. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Paulo adverte que a vida do cristão, ela deve ser uma vida coerente. O que é uma vida coerente cristã? Uma vida cristã coerente é que, se somos cristãos, então devemos parecer com Cristo. Se somos cristãos, isso quer dizer que fomos despatriados do mundo. Nós fomos tirados do mundo. Nós éramos cidadãos do mundo, não somos mais. Fomos despatriados, sendo agora recebidos por meio de Cristo como cidadãos celestiais. Louvado seja o nome do Cordeiro. Então, queridos, devemos viver como cidadãos do céu. Devemos ser na vida prática aquilo que afirmamos ser segundo nossas convicções de fé quanto a Cristo.
mas devemos pensar e viver pautados conforme o que Cristo representa a nós cristãos. Se somos verdadeiros cristãos, Cristo deve ser a minha e a sua vida. Se assim somos cristãos, Ele é a minha e a sua vida. Nesse mesmo capítulo, no versículo 21, o apóstolo Paulo ele diz assim, tão conhecido esse versículo, tão falado, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui está a filosofia de vida do apóstolo Paulo. Os seus critérios de vida eram esses. O objetivo da sua vida, da vida de Paulo, não era vivê-la em prol do dinheiro. Não. O objetivo da vida de Paulo não era viver em prol da fama, do prazer ou qualquer outra coisa deste mundo. Mas a filosofia do apóstolo Paulo, a sua filosofia de vida, tinha o objetivo de adorar, de louvar, servir e, enfim, glorificar o nome de Cristo. O apóstolo ele tinha em mente viver a sua vida em semelhança a Cristo. Seu desejo é que a vida de Cristo fosse vivida em sua vida. E por fim, Paulo entendia que a morte é estar com Cristo por toda a eternidade. É o que ele entendia. Porque olha, só há duas formas de estarmos com Cristo. Duas formas, Edna. Acalma teu coração. Duas formas de estar com Cristo. Ele vem, ele volta pela segunda vez e busca nós, a sua igreja. E aí, vamos viver com Cristo por toda a eternidade. Ou se não, se isso não acontecer agora, só quando morrermos. Eu não posso, de fato, dizer qual é o dia e hora que ele vai, ninguém pode, e ninguém sabe. Mas por alguns toques que a palavra dá, não vai ser agora não. Ainda vai dar tempo, com certeza. Com certeza talvez seja presunção minha, mas eu penso que vai dar tempo de todos nós morrermos, que estamos aqui nesse tempo, antes dele voltar. E será uma bênção, porque só tem uma forma de vivermos com ele durante a eternidade: ou ele nos busca, ou nós morremos. Amém. Infelizmente, o entendimento a cada dia que passa, infelizmente, é que com relação ao mundo, viver é lucro. Viver o mundo é lucro. E a morte só finaliza este lucro que muitos tanto amam de forma primordial. O grande problema é que a igreja tem amado tanto o mundo e todas as coisas que nela há, que quando se fala da morte, ei, eu vou perder tudo isso que eu amo neste mundo. Isso subtende que de fato Cristo não é o nosso maior amor. Mas tudo quanto nesse mundo há. O grande problema é esse. O grande problema dessas gerações que têm surgido de cristãos é esse. Se colocarmos este versículo para nós, tipo, alguém aí, o pessoal do colégio, né?
Completa a frase. Todo mundo já fez isso, já? Completa a frase nas provas. Então, se nós tivermos que completar essa frase que o apóstolo Paulo falou, como é que nós iríamos completar? Se a frase tivesse o princípio, o comecinho dela dizendo, porque para mim o viver, o que é que você colocaria? O que é o seu viver? O que é o meu viver? O que é o nosso viver? O que é que nós vamos colocar nessa lacuna? E depois, o que é que nós vamos dizer? E morrer? E o morrer? O que é que nós vamos colocar também? Será que nós vamos colocar assim, porque para mim o viver é o dinheiro? E depois nós colocamos, e o morrer é deixar tudo no passado. Que não leva. Nem para o inferno leva. Nem para o inferno. Nem para o céu e nem para o inferno. Não leva. Se o princípio do seu viver é dinheiro, lembre-se de uma coisa: um dia você vai morrer e tudo vai ficar. Você nem leva para o céu e nem para o inferno. Não vai desfrutar dele. Ou talvez a gente vá preencher a frase da seguinte forma: porque para mim o viver é minha fama. E o morrer é ser completamente esquecido. Olha, duas pessoas que morreram, que eu as amava profundamente. Mas às vezes eu passo até um mês sem nem me lembrar delas. Meu pai e minha mãe. Então o que é? Você preencheria dessa forma? O viver para mim é minha fama, é meu auge, é minha ascensão. E o morrer é o esquecimento de todos. Ou ainda, porque para mim o viver é o lazer, é o prazer. E o morrer é porque tudo isso será perdido. Se pensamos em viver, queridos, como cristãos, independente das circunstâncias para a progressão e o crescimento do Evangelho, se pensamos em viver isso, nós precisamos ter em mente as mesmas convicções do apóstolo Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Senão nem eu nem você vamos viver para a progressão desse Evangelho, para o seu crescimento. Porque não é nosso foco. Não é? Sempre haverá algo mais importante que Cristo em nossas vidas. E assim o nosso viver não será Ele, mas sim o mundo e tudo quanto nesse mundo há. Um sermão expositivo, ouvido com muita atenção, não resta dúvida, é de grande proveito. Um livro com ensinamentos bíblicos também é. Períodos longos de oração, com toda certeza vai nos acalentar, vai nos consolar, vai nos colocar num momento de comunhão com Deus, de conversar com Deus. Não resta dúvida, é necessário isso e todas as outras coisas para a vida cristã. Mas deixa eu dizer uma coisa: nada é tão poderoso quanto uma vida cristã vivida coerentemente. Ou seja, vivida conforme a fé em Cristo. E sem qualquer dúvida é uma arma poderosíssima diante dos inimigos. Porque o que eu vou falar tem coerência com o que eu sou. Porque o que você vai falar tem coerência com o que você diz que é. Você vai falar de Cristo que ama e você ama. Você vai falar de Cristo
que foi humilde, e você é humilde. Você vai falar de Cristo e de todas as suas características, de todas as suas maravilhosas e sublimes qualidades. E você se assemelha a todas essas coisas. Aquela pessoa para e ouve, porque há coerência nas palavras. Paulo diz: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Paulo, quando fala quanto a exercer a cidadania de maneira digna, Paulo quer dizer que para que tenhamos um comportamento exemplar, como deve ter todo aquele que se diz ser um cidadão, é assim que tem que ser. O que é um cidadão? Se a gente for numa resposta bem superficial, vamos dizer, cidadão é aquele que é habitante de uma cidade. É um cidadão. Mas se formos aprofundar o conceito do que é cidadão, cidadão é aquele que tem os seus direitos como cidadão, mas é também aquele que sabe dos seus deveres e os cumpre. Ele luta em cumprir as leis, ele luta em cumprir as regras e normas estabelecidas naquele lugar onde ele habita, onde ele é um cidadão. De outra forma, ele é o quê? Um marginal. Marginal por quê? Porque vive à margem da lei. Porque de outra forma, queridos, vai acontecer, sabe tipo o quê? Sabe quando você às vezes está num momento, você está em determinado local, em que ali surge uma situação, que quando menos espera, começa uma grande confusão, em meio a agressões verbais, quando não físicas também, e daí você dá conta que uma das pessoas que estão envolvidas é um cristão, é um crente. Quem fala mais nome está ali. Aliás, o outro que é incrédulo nem nome fala, nem palavrão diz, nem uma palavra jura. Mas o outro está, sua aquilo, seu aquilo, elogiando a mãe do outro, fazendo todas essas coisas. E você se dá conta que ali é um cristão. E aí você se depara com outras pessoas que estão assistindo aquela mesma cena. E aqueles outros dizem, e é crente, olha o povo crente como é. Ou senão, e é pastor. Eu não digo que é tudo farinha do mesmo saco. Você imagina como você pode se sentir neste momento? Quando muitas vezes diz, olha, aqueles teus irmãos evangélicos da Universal, eu disse, olha, em nome de Jesus, não mistura as coisas. Você é considerado farinha do mesmo saco, meu irmão. E assim somos nós, se nós não tivermos o cuidado que Paulo nos diz aqui, de exercermos a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Portanto, Paulo quer nos dizer que somos cidadãos celestiais, assim enquanto estivermos no mundo pelo propósito de Deus. Se assim estamos neste mundo, no propósito de Deus, devemos estabelecer em nossas vidas, não importando as circunstâncias, um viver conforme a nossa cidadania. Qual é a nossa cidadania? A celestial. Um povo que foi separado. Não um povo que é igual. Se nós queremos alçar vitórias em favor do crescimento do Evangelho, nós devemos ter uma postura coerente com a nossa fé cristã. E dessa forma se faz necessário sempre nos confrontar com a seguinte pergunta. É nós chegarmos, pararmos diante do espelho e fazermos a pergunta da seguinte forma:
a minha vida cristã tem coerência. Eu a vivo de forma digna ao Evangelho que afirmo crer e que digo que foi esse Evangelho que me salvou. Porque Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 1 o seguinte, ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Pela graça somos salvos. Amém? Amém. A graça nos colocou numa posição exaltada com Cristo. Portanto, mediante essa posição em nosso Senhor, devemos ter uma conduta piedosa correspondente, ou seja, coerente. Nós somos exaltados com Cristo, queridos. Se não houver coerência no que nós vivemos, vê que situação Cristo está. Eu sempre disse que o Deus desse povo não existe. É só uma fantasia, um grande factóide. Paulo diz: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você sabe o que é isso? Andar de modo digno quer dizer andar de forma coerente com o chamado gracioso em Cristo para a salvação. Isto é, viver de forma digna e coerente com a posição do cristão que faz parte do corpo de Cristo, e porque assim viva uma vida que agrada ao Senhor. A vocação que foste chamado. Nós somos chamados por Cristo a quê? A salvação, queridos, estávamos perdidos. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo, e em tudo possam agradá-lo. Somos chamados por Deus pela revelação da sua verdade, do seu evangelho, da sua palavra, e isso não é em momento algum para satisfazer uma curiosidade nossa. Não é para satisfazer as nossas ambições e nossas vaidades, mas ele revela a sua palavra, a sua verdade, o seu evangelho para nós, para que venhamos, por meio da sua palavra revelada, conhecermos o que? A sua vontade. Para que fim? Para vivermos um estilo de vida que o agrade. Se você estuda teologia, se você está se dedicando ou quer se dedicar ao estudo da palavra, a fim de somente ter uma vaidade, a fim de realizar o desejo da sua vaidade, de ter conhecimento teológico, mas não vivê-la, você está perdendo tempo, você não está agradando Jesus. Você até vai passar isso para algumas pessoas, vai surtir efeito nas outras. Elas vão ouvir, vão aprender e vão praticar e vão então viver o quê? Para agradar a Deus, ou seja, para glorificar o seu nome. Mas você vai continuar fazendo o que não agrada ao Senhor. Teologia sem prática é somente um atestado de condenação. Eu conhecer tudo de Deus e não viver esse Deus, eu nunca conheci esse Deus. É a a ortodoxia sem ortopraxia. Ou seja, é o conhecimento sem prática na vida. Eu conhecer tudo sobre contabilidade e não praticar isso nada dentro da minha profissão. Eu ser um profissional medíocre. A nossa vida coerente, segundo nossa fé cristã, não é algo que nós
fazemos para ser salvos. Ou seja, a prática. Nós não praticamos o que sabemos de Deus para sermos salvos, como se nós pudéssemos ser salvos pelas obras. Mas é algo que lutamos de forma afinca e aguerrida, ou seja, de faca nos dentes, trincando os dentes, em fazer o que é coerente segundo o que cremos, porque antes nós somos salvos. Nosso comportamento cristão deve ser algo exemplar e para a glória de Deus. E sabe por quê? Porque antes nossos nomes já estão escritos e chancelados na relação daqueles que estão salvos no céu, onde temos lá a nossa cidadania. Amém. É por isso que nós nos motivamos a viver coerentemente. Um cristão, queridos, é um pecador que rendeu-se ante a graça de Deus. Um cristão é um pecador que foi amado pelo seu grandioso e incondicional amor. Um amor transformador. Um amor que mudou sua vida. Um amor que o faz viver de forma digna o evangelho que lhe salvou e que lhe transformou. Portanto, se andamos, como Paulo diz, de maneira digna do evangelho de Cristo, nós vamos viver aqui uma rica oportunidade. Sabe de quê? De compartilhar o evangelho às pessoas através das nossas vidas. Eu vou dizer de novo. Se andarmos de maneira digna do evangelho de Cristo, nós vamos viver uma rica oportunidade de compartilhar o evangelho às pessoas através das nossas vidas. A maior arma contra Satanás, sabe o que é? É uma vida piedosa, é uma vida devota, é uma vida dedicada ao Senhor, é uma vida digna e coerente com a fé evangélica, com a fé cristã. Quando vive-se assim, ele diz: olha, com esse não tem jeito, tem que ser outra estratégia. Eu já tentei de tudo, já botei bola na sua mão, bola, propina, ele não aceita. Olha, eu já botei a mesmo universo diante dele, ele nem sequer olha. Olha, eu já fiz tudo e não consegue. Sabe por quê? Porque o Deus que ele crê, ele segue. Aleluia, amém, glória a Deus. Viver digna, de forma digna do evangelho de Cristo, é isso. Que possamos lutar por isso, que possamos orar ao Senhor e pedir isso, ainda que Ele chame de doido, ainda que soframos, ainda que sejamos injustiçados, ainda que sejamos perseguidos. Se como congregação do Senhor, e aqui eu estou falando do conjunto, do corpo, vivermos de forma coerente com nossas convicções, derrotaremos o inimigo. Ele não terá chance contra nós. Ele vai nos afrontar. Ele vai fazer com que nós venhamos derramar lágrimas. Ele vai fazer com que em certos momentos nós venhamos nos entristecer. Mas se a nossa vida for coerente, se nada disso nos fizer afastar do propósito de Deus, ele vai ser derrotado. Já é. Aqui está algo de suma importância para vencermos as batalhas. Uma vida coerente. Uma vida cristã coerente. A pergunta é, para mim e para todos vocês, a coerência
em nosso viver cristão. A coerência. Cristo é a nossa vida. Ele é o nosso viver. Versículo 27, a segunda parte. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Uma das coisas maravilhosas de se ver na igreja, sabe o que é? Não é um templo luxuoso, não é um coral de 1000 pessoas, não é uma grande banda, não é um grande pregador. Não é. É a unidade da igreja, é a unidade do corpo, em meio a todas as diferenças, unidos. Se somos parte do corpo de Cristo, queridos, tu se parece com Jesus? Nem eu contigo, nem Jantos com Clotilde, nem Clotilde com Patrícia, nem tampouco com Ivone. Não sou parecido com Edna. Não sou parecido com Davi. E Davi não é parecido com Alice, nem com Edjanir. Mas somos de Cristo? Amém. Somos? Amém. Então temos que ser corpo. E sabe quem uniu isso? Esse povo todo diferente. Esse povo cheio de ingrisilha. Não sei nem se o nome é esse. É do meu tempo. Não é do tempo de vocês, não? Eu vou notar Esse aqui. povo cheio de defeito, Vou notar aqui. Você cheio de nó, em grisilha. foi Cristo. Em grisilha. Em grisilha. Foi Cristo que nos uniu por meio do seu Glória a amor. Deus. Porque o amor que Ele me amou, o amor com que Ele me amou, amou também Micaela, que amou Jantos, que amou Davi, que amou a Alisson, que amou Idjanira, Clotilde, Patrícia, Edna, que amou a todos quanto Ele transformou e fez destes família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Família cheia de confusão. É o quê? É tudo menos família. Pode botar o nome que você quiser. Só, pelo amor de Deus, aguente isso aqui, que eu também estou me aguentando, para dizer de fato que é uma família cheia de bagunça, cheia de briga, cheia de contenda, cheia de tudo isso. Para mim tem um nome, mas eu não posso dizer aqui. Fica lá. Então, queridos, a coisa mais linda que pode existir numa igreja é a unidade dessa igreja. É lindo ver um corpo unido e lutando em um só propósito. Qual? Glorificar a Deus. Glória a Jesus. É glorioso e nos traz um sentimento de imensa alegria. Aleluia, Jesus. Sabe o que é bom ver na unidade de Cristo? É sabermos que não estamos sós. Em meio a inúmeras batalhas da caminhada cristã, eu não estou só. Tem gente caminhando comigo. Tem gente caminhando com você, irmã Mariette. Tem gente caminhando com a senhora irmã Silva. Tem gente caminhando com você, João. Eu creio, Deus. Eu creio, Jesus. Confirmação, Jesus. A união e a harmonia entre os membros da igreja é algo que atesta que
que confirma definitivamente que se trata de fato da igreja de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo, unido. Portanto, é isso que Paulo quer nos dizer com relação ao alerta que ele nos dá. Olha, nós temos que ter uma vida coerente, mas também temos que viver uma vida de cooperação mútua. Cristo é quem une e quem solidifica. Agora, Satanás, ele separa e tudo ele destrói. A luta dos cristãos é travada contra um inimigo comum. O meu inimigo é um só. O teu inimigo é um só. O teu inimigo Fátima é um só. Teu inimigo Davi é só um. Teu inimigo Mateus é só um. O nosso inimigo como corpo de Cristo é um só. Então não temos que estar brigando entre si, mas unidos contra um que já é derrotado. Mas vez ou outra fica nos passando rasteiros, nos colocando no chão. Louvado seja o Senhor, porque todas as manhãs as suas misericórdias se renovam sobre nossas vidas, e quando levamos a rasteira e caímos, a sua mão graciosa está estendida para nos levantar mediante o nosso arrependimento. Glória a Deus, Jesus é bom, maravilhoso. Portanto, devemos estar unidos no amor de Cristo, lutando juntos contra o inimigo. O inimigo que quer nos calar, o inimigo que quer nos parar, o inimigo que quer que nós venhamos retroagir, que venhamos desistir. Temos que estar unidos para ir adiante, porque nós fazemos parte de um povo que não volta, mas que segue adiante em busca da sua salvação. E Paulo diz: lutando unânimes pela fé evangélica. Ou seja, o apóstolo quer dizer que somos um corpo inseparável. Portanto, somos uma equipe que deve trabalhar e lutar conjuntamente em favor das conquistas nas batalhas. E essa união, essa luta conjunta em favor das conquistas dessas batalhas, tem o propósito de que sejamos ali instrumentos do Senhor para a realização do seu propósito. O versículo 2, no capítulo 4 de Filipenses, diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivem em harmonia no Senhor. E queridos, assim como em todos os lugares, infelizmente, havia discórdias também na igreja de Filipos. O problema aqui exposto no versículo eram duas mulheres. Não sabemos direito o que, aliás, não sabemos o que de fato era. Agora, com toda certeza Deus sabe o que faz quando Ele não nos revela. Saber qual era o motivo da discórdia dessas duas mulheres não iria em nada nos ajudar. Entretanto, nós podemos levar a crer em algo comum que acontece, ou seja, partidarismo. Pode ser que o problema lá seja esse, o que foi em Corinto, e o que tem sido em muitas comunidades. O partidarismo. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e outro diz eu sou de Jesus. Os membros estavam tomando partido
E o que iria resultar isso? Divisão. E isso iria atrapalhar profundamente o andamento do trabalho da igreja no reino de Deus. Se algo que o diabo tem prazer é ver a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo completamente esfacelada, dividida. A palavra de ordem de Satanás, aliás, de ordem não, de desordem, é divisão. Quanto mais divisão e intrigas, mais são as suas conquistas, as conquistas dele, de Satanás. Quanto mais divisão exista dentro do corpo de Cristo, mais haverá o enfraquecimento da igreja. Então ele lança divisões entre os ministérios, e nisso muitas vezes ele é bem sucedido. Se a igreja quer vencer o maligno, que a igreja vigie, para que não se deixe levar pelas divisões e permaneça então unida, coesa. Um reino em contenda e dividido, já sempre disse isso o mestre Jesus, quando foi acusado de fazer parte com Satanás, por ter expulsado o demônio. O que foi que ele disse? Ele disse: um reino que contenda entre si, um reino dividido, ele não subsiste. Se uma comunidade cristã quer deixar de existir, que haja divisão. Começa a divisão, começa as contendas, começa o partidarismo, e o final vai ser isso. E quando Paulo diz para que permaneçam lutando unânimes, no original, no grego, isso tem um significado de lutar juntos como atletas. E muitas vezes um time de futebol, num time de futebol, há sempre um jogador de destaque, aquele que se sobressai antes dos demais. E via de regra este jogador, via de regra, não sempre, mas é o goleador. E às vezes, pelo fato de uma contusão, este não pode jogar. E assim o restante do time passa a entender que o próximo jogo será impossível de ser vencido, porque está faltando ele. E o que acontece é o seguinte: os apreciadores do futebol vão confirmar isso. Um time que joga em função de um único jogador, ele não está jogando em unidade do grupo, mas sim na expectativa de um só homem. É ele que vai resolver o problema. E queridos, essa estratégia não fortalece, ao contrário, ela traz fragilidade. Essa estratégia ela não garante vitória, mas derrota. Um time é uma equipe, e equipe é formada por vários atletas, onde cada um deles tem suas funções que são muito importantes, seja qual for. Cada membro do corpo de Cristo tem um trabalho a ser realizado em favor dos trabalhos dos demais. Você já viu um corpo sem a mão? É difícil. Um corpo sem o olho? Ou sem ouvido? Não, mas espera aí, o olho é muito importante, porque vê. Então, e já imaginou um corpo só de olhos? Portanto, a igreja é um time. Não são todos os artilheiros, e nem tampouco todos nos times são goleiros, e nem todos nos times são capitães. Portanto, a igreja é um time, e como time ela deve seguir as regras, que neste caso referem-se
A palavra de Deus. Se o corpo trabalhar coeso, unido, juntamente com seus dons, a fim de fazer a vontade de Deus, prosseguindo para o alvo do soberano chamado celestial em Cristo Jesus, a salvação, ao final ele irá glorificar o nome do Senhor. Unidade, usando todas as funções em favor das demais tarefas. Contudo, se um de nós deixamos de pensar de forma coletiva, se deixamos de pensar de forma como um corpo, como um time, e sermos relapsos, ou seja, descompromissados, sem qualquer disciplina, com os treinos, com os momentos de concentração, sem nos preocupar com o bom andamento do time, ou seja, como é que o time está. Ei, como é que está a situação do time? Não é só o time no campo, mas o time no todo. Como é que estamos nós? Nós estamos fazendo o que deve fazer para agradar os nossos patrocinadores, para poder sustentar aquele time. Tem que haver esse pensamento coletivo. Essa parte não é minha, não é com você. Isso é contigo, não é comigo. Às vezes, muitas vezes, a equipe tem que trabalhar dessa forma. Já pensou um jogador está jogando no time, ganha seu salário, está tudo muito bem, mas ele não está preocupado com nada do time. Ele quer saber do seu eu, da sua vida. Ele não está preocupado se o time vai quebrar ou não. Se quebrar, ele vai para a rua. Ele não está preocupado com as necessidades dos companheiros. Ele não está preocupado com nada. Isso não é um time. Isso não é uma equipe. Isso nunca pode ser uma igreja. Se fizermos assim, estamos faltando com as regras. Ou seja, estamos faltando com a palavra de Deus. Se eu, se você, se nós somos descompromissados, individualistas, egoístas dentro do corpo de Cristo, deixa eu dizer uma coisa, isso também é pecado. Estamos em pecado. E o pior, ajudando Satanás a ganhar as conquistas contra a igreja do Senhor. Nós estamos pecando porque não estamos dentro do propósito do Senhor. E estando fora do propósito do Senhor, Satanás vai ganhar no campo. Embora lá na frente ele está ferrado, não tem conversa. Mas não é por nada disso. São por essas coisas que nós estamos vivendo o que estamos por aí afora no nosso mundo. Não adianta dizer que vai, quando ao fim não vai chegar lá. Conte comigo, mas não chega, mas não vai. Conte comigo, corpo, não adianta dizer conte conosco, conte comigo, conte com isso, conte com aquilo, quando se ausenta. Não adianta dizer que vai orar quando de orar sequer se lembra. Sequer se lembra. Não adianta dizer estou pronto para ir para onde for preciso, quando faltou os treinos, ou seja, quando não se capacitou, quando não buscou ser capacitado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, quando não orou por estas coisas. O que é que acontece? Vai dar uma carreira, cansa e para. É inconstância. Uma hora está que está,
Daqui a pouco, ó, como Micaela diz, está só o pó da bactéria. Está com todo o toque. Agora vai. Daqui a pouco. Para. Não se compromete. E se compromete, não cumpre o compromisso. Muitas vezes nós temos tantos compromissos com o mundo, mas não temos compromisso nenhum com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo. Temos compromisso com as nossas questões financeiras e amém, temos que ter. Lutemos para ter. Mas por outro lado, com a igreja de Cristo, só vive com duplicado em cartório, pagando e sendo protestado. Tem que haver cooperação no corpo, se queremos lutar em vitória e tendo vitórias. O apóstolo Paulo, ele diz Paulo quer que tenhamos em mente que precisamos nos determinar. Determinar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Outro versículo tão conhecido por todos nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Apóstolo Paulo fala três coisas: sede firmes, sejam constantes e sejam abundantes. E por quê? Ele diz que a motivação para eu ser firme, a motivação para eu ser constante e a motivação para eu ser abundante é porque eu sei que tudo vai valer a pena. No final vai dar no céu. Firmes, firme na fé, coerência na fé, constantes. Nessa firmeza de fé, está ali pronto, em prontidão, para cooperar com todo o corpo, abundantes. Não venha dar esmola à obra do reino de Deus, não. Que nós não venhamos nos enganar a Deus com nossas esmolas. Eu não estou falando aqui só de dízimo, não. De dízimo também. Mas do seu tempo, do que você faz. Eu já dei minha esmolinha, já fiz isso. Eu já dei minha esmolinha, eu vou um culto por semana, ou um culto por mês, ou um culto 15 dias para a igreja. A minha esmolinha já lhe dei. Você, parece que é favor que nós estamos fazendo ao Senhor, vir à igreja. Tudo é dificuldade para fazer a obra de Deus, meus irmãos. Não pode. Ser abundante é isso. Nós arrumamos formas de ir para todo lugar, mas não temos como arrumar forma de vir para a casa do Senhor. Se tiver alguém que nos traga, tudo bem. Se não tiver, eu não vou. Andamos a pé para ir para todos os cantos, andamos de ônibus, andamos de Uber, andamos de carro, fizemos de todos. Para a casa de Deus é tudo complicado. Onde está a abundância no trabalho do reino de Deus? Em que nós estamos abundando? Ou será que não estamos? Porque quando não se abunda é sinal que não está constante. E também porque não tem firmeza no seu viver para Cristo.
queridos, como cidadãos celestiais, que vivem neste mundo coerentemente com a fé cristã, entendemos que fazemos parte do corpo de Cristo, que trabalham coletivamente, dando as mãos uns aos outros. Portanto, vivemos unidos em mútua cooperação. Esse é outro alerta do Senhor. E para finalizar, versículo 28 ao 30. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Então Paulo está dizendo aqui da seguinte forma, parafraseando Paulo: portanto, vivam, queridos, coerentemente com a fé que professam como cristãos. Sejam firmes e cooperem mutuamente uns com os outros, através da fé evangélica, pela fé cristã. Sendo assim, não se deixem intimidar, não se assustem com os inimigos, não se desmotivem com as situações, mas sintam-se encorajados, juntos, de enfrentá-los. Portanto, tenham confiança. E aqui está o alerta de Paulo: viver coerente, em mútua cooperação, e confiantes que aquele que prometeu é fiel. E Paulo nos diz isso, queridos, mostrando-nos verdades que nos motivaram a sempre estarmos assim dispostos em lutar contra os inimigos da nossa fé. E fazemos isso em confiança. Afinal, nós somos agraciados neste momento. Quando nós somos agraciados por Deus, não é só pela fé, com a fé que Ele nos dá, que Ele nos faz ter em Cristo, e por querermos em Cristo sermos salvos, mas também porque sofremos por Ele. Você está sofrendo por Cristo? Amém. É graça. É mais uma coisa que Deus lhe dá, lhe agraciando. As lutas em nossas vidas provam que de fato somos salvos. Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz: quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Então Paulo está dizendo que quer viver como Cristo viveu. Ou seja, como? Ele está dizendo: meu Jesus sofreu. E Paulo está dizendo: eu quero sofrer também. Paulo está dizendo: meu Jesus morreu. E Paulo quer dizer: eu quero morrer por amor a Ele. Paulo está dizendo: meu Jesus ressuscitou. Paulo está dizendo: eu quero e não somente quero, eu creio que ressuscitarei. Glória a Deus. Paulo, ele sabe que ele é servo de Cristo, ou seja, que Cristo é o seu Senhor. Portanto, ele sabe que o servo, ele não é maior do que o seu Senhor. Sendo assim, Paulo não quer ser maior que Cristo, como muitos estão querendo, mas ele quer ser semelhante ao seu Senhor, a Jesus. Paulo, ele confia no seu Senhor e no seu Salvador, queridos. Porém, existe, infelizmente, uma falsa doutrina aplicada, e via de regra aos novos convertidos, mas não somente a estes, que uma vez que nós cremos em Cristo, nós estamos blindados de lutas, não há batalhas, não há enfrentamentos, não há aflições, não existem conflitos.
quando na verdade, quando se crê em Cristo, quando se passa a ter uma vida com Cristo, quando Cristo agora vive em nós, começa-se então uma caminhada de muitas batalhas. Se sua vida está um mar de rosas, reflita, deve ter muita coisa errada nela. Ainda bem que domingo passado veio um profeta de fora e falou a mesma coisa. Inclusive citou 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente com Cristo Jesus, serão perseguidos. Se vive piedosamente. Se não vive piedosamente, não está dando trabalho a Satanás daqui a pouco aí. Você está fazendo favor a ele. Se você não fizer nada pela obra do reino de Deus, você ainda assim está trabalhando para a obra das trevas. Se nada você fizer. Até porque o apóstolo Tiago diz que omissão é pecado. Então o apóstolo Paulo, ele assevera que os sofrimentos na vida cristã são privilégios. Ou seja, é para nós uma dádiva sofrer por Cristo e em Cristo. É para nós uma grande honra, ao menos nestes momentos nós teremos como agradecer e demonstrar nosso amor por Ele, ter sofrido e morrido em nosso lugar. Quando assim nós padecermos por amor a Ele. E Paulo diz, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, Paulo quer também nos trazer o entendimento que em nossa vida cristã não estamos enfrentando lutas e sofrimentos sozinhos. Paulo lembra os filipenses que, embora Paulo, quando escreve essa carta, está em Roma e eles estão a 100 quilômetros de distância, mas Paulo sofre, assim como eles estão também sofrendo em Filipos. Paulo lembra aos filipenses que ele está longe, mas ele está passando pelo mesmo sofrimento que eles. E assim, queridos, são todos os cristãos ainda hoje. Sabemos que nossos irmãos padecem sofrimentos por amor a Cristo. E isso nos motiva para ir adiante, orando por eles, assim como também oramos por nós. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui ainda continua orando pelo pastor Yuri? Ou já esqueceram do testemunho que ele deu? Ou foi dado até por mim, nem por ele tanto? Eu falei domingo aqui que ele tinha, humanamente falando, ele tinha todas as razões para nem vir pregar aqui. Quando Paulo Sérgio chegasse para ele, pastor Yuri, vai levar uma palavra lá na nossa igreja, ele disse, conversa de palavra. Eu vou cuidar da minha vida, na minha saúde, na saúde da minha esposa. Eu quero lá saber de palavra, eu quero lá saber da obra de Deus. Existem irmãos sofrendo, como também nós estamos sofrendo. Padecendo sofrimentos por amor a Cristo. E isso deve nos motivar a ir adiante. E orando por eles. Assim como também nós oramos por nós. A nossa perseverante confiança no Senhor fará o inimigo das nossas vidas tremer diante de nós. Portanto, nossa determinação como soldado em prontidão para a batalha nos leva a uma vida de coerência na fé, uma convivência em união e em mútua cooperação, ao tempo que também enfrentando de forma destemida as batalhas em plena e incompleta confiança no Senhor. Ministério.
De fato é algo incomparável receber de nosso Senhor Jesus Cristo o dom gratuito da salvação. No entanto, queridos, também é maravilhoso receber o dom de sofrer por amor e gratidão ao nome daquele que sofreu e nos salvou. Geralmente, pessoas que são gratas, elas, quando são agraciadas por alguém, favorecidas por alguém, num favor assim imensurável, a gente fica sempre naquela vontade de ter uma oportunidade de devolver o favor, ou parecido. De no momento da sua precisão dizer: ó, eu não estou esquecido do teu favor, eu estou aqui contigo. Eu me lembro de um pastor amigo meu, hoje ele é pastor, na época não, e nós fizemos uma amizade e tivemos nossa relação como irmão em Cristo. Temos que ter mútua cooperação. E no momento de grande dificuldade na minha vida, ele sempre ligava para mim: meu irmão, precisando de alguma coisa, posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu disse: não, meu irmão, nada. Mas chegou um momento que foi muito crítico na minha vida. E ele não esqueceu. Ele não esqueceu. A gratidão do seu coração por mim não morreu. E até porque antes de nada, antes de tudo, ele tinha um amor em Cristo por mim. E ele veio em meu favor. E sentou-se do meu lado e disse: meu irmão, como disse Pedro, eu não tenho ouro, nem tenho prata, eu não tenho como ajudar você. Mas uma coisa eu posso, é orar pela sua vida. Via de regra, quando nós somos gratos, esperamos uma oportunidade de devolver a gratidão, de devolver o favor, de mostrar que, olha, eu sou grato e quero lhe agradecer. Você recebeu a salvação. Você entende o que é receber a salvação? Você estava morto em seus delitos e pecados. O seu fim era o inferno. Ele, por graça, lhe deu a salvação. Se você quer ser agradecido ao Senhor, receba na sua vida e peça esse dom. O dom de sofrer por amor ao nome daquele que te salvou. Que venhamos sempre ter em mente que devemos viver de forma digna e coerente com o Evangelho que nos salvou. Certa vez perguntaram a Mahatma Gandhi, a um líder espiritual da Índia, e perguntaram a ele qual eram os impedimentos das missões no país dele, na Índia. A resposta dele foi curta e objetiva. O grande impedimento, o grande problema de missões na minha nação, a resposta foi: os cristãos. Os cristãos. Muitas vezes o grande problema do cristianismo ser recebido por muitas vidas é que os cristãos não vivem de forma coerente com a fé que afirmam crer.
Como bem disse o ateu, Leandro Carnal, que eu mandei para vocês, não sei se vocês viram o vídeo. Como quem bem disse, os cristãos hoje de Janeiro querem uma fé que eles mesmos customizam, ou seja, que eles vão colocando como querem crer, o Deus que querem crer. E aí ele termina o seu discurso dizendo o seguinte: o maior desafio, repito, o maior desafio da Igreja de Cristo hoje, Janderson, o maior desafio é cristianizar os cristãos, é evangelizar os cristãos. Os cristãos precisam ser evangelizados para ver se vive daí para frente coerente com a sua fé, unidos a um corpo em cooperação mútua e sempre abundantes nessa fé, ou seja, confiantes no Deus de sua salvação, se estribando nos seus decretos e não nos nossos. O segredo de caminharmos em vitória, travando batalhas após batalhas, deve-se pelo fato que vivemos nossa vida em plena confiança no Senhor. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. E que Deus, em sua bondade, derrame sobre nossas vidas, primeiro, muita misericórdia. Que tenha misericórdia de nós. E que possamos assim vivermos pautados de forma muito grata na graça que Ele nos concedeu.